Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o In Memoriam, aqui no canal do Observatório da TV, no YouTube. O canal, às segundas-feiras, traz esse programa que fala de artistas que já nos divertiram e nos emocionaram muito e, infelizmente, já nos deixaram. Nesta semana nós falamos de um nome que revolucionou o rádio brasileiro e marcou época, embora tenha vivido muito pouco e falecido jovem, o Big Boy. Você, caso acompanhe o nosso canal, seguramente já sabe, mas eu farei novamente o pedido que faço sempre. Inscreva-se, caso você não seja inscrito ainda, ative no sininho as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Também comente aqui sugerindo temas para nós e compartilhe os nossos conteúdos, além de dar o seu like, compartilhe os nossos conteúdos com aquela pessoa que você sabe que pode gostar dos assuntos que a gente trata aqui, tá bom? Isso faz com que a gente chegue a muito mais gente. Agradeço sempre a todos vocês que nos acompanham. Muita gente talvez não saiba quem foi o Big Boy. Big Boy é o nome pelo qual ficou conhecido o radialista, produtor, agitador cultural, essa é uma palavra que o define bem, Newton Alvarenga Duarte. Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 1º de junho, é isso mesmo, 1º de junho de 1943. E sempre gostou muito de rock and roll e de música em geral, mas de rock and roll principalmente. E com 20 anos ou menos, ele já tinha uma grande discoteca com discos que ele comprava, às vezes pedindo para amigos trazerem para ele de outros lugares, fazia trocas de discos com os conhecidos, enfim, para expandir os seus conhecimentos e dar vazão àquele grande amor que ele tinha pela música. Os seus estudos logo se encaminharam para a área de geografia e ele tornou-se professor no Colégio de Aplicação da UFRJ, salvo erro da minha parte, que fica na Lagoa, no Rio de Janeiro, até hoje. E o professor Newton, de dia, dava suas aulas de geografia para os seus alunos, mas já nessa época começou a se dividir com uma outra vida, no rádio. Depois de algumas visitas, ainda na década de 60, finalzinho, à Rádio Tamoio, lá no Rio de Janeiro, para conversar com os programadores da rádio, levando discos da sua própria coleção, inclusive, sugerindo por que eles não tocavam discos desse artista ou daquele. E foi uma vez, e foi duas, foi três, nem sempre foi levado muito a sério, enfim, mas acabou realmente fazendo amizade, se tornando uma figura conhecida entre os profissionais que trabalhavam na rádio. Por essa época, o jornalista Roberto Marinho adquiriu a Rádio Mundial, que na ocasião era identificada com um conteúdo religioso, eminentemente católico, e desejava-se mudar a imagem dessa rádio diante do público, torná-la uma rádio mais competitiva, inclusive. Foi contratado para supervisionar essa tarefa o jornalista Reinaldo Jardim. E o programador, que ele tinha sido contratado pela Rádio Tamoio, o programador Newton Alvarenga Duarte, foi convidado por Reinaldo Jardim a trocar de estação, ir para Mundial, ser programador. E já que não tinha ninguém que transmitisse com a mesma verve, a mesma irreverência, a mesma capacidade, o mesmo repertório aquelas músicas modernas, por que não o próprio Newton apresentar no rádio os programas com as músicas que ele admirava tanto e queria difundir, não só de rock, mais tradicional e também o progressivo, quanto também músicas de rhythm and blues, de soul e de funk. Lá foi então Newton apresentar na Rádio Mundial alguns dos blocos que a estação implementou na sua mudança de perfil, eles duravam 20 minutos cada um, e logo se expandiram um pouco por causa do personagem que foi criado para interpretar
essa figura do radialista que traria essa música de um jeito diferente, porque o rádio era apresentado de uma forma muito sisuda, muito séria. E surgiu o Big Boy, batizado por Reinaldo Jardim, segundo consta. Aquela figura que falava freneticamente, usava gírias e falava expressões em inglês, como a que o tornou muito conhecido, Hello Crazy People, inclusive nome de um programa seu na televisão depois, era diferente do Newton quando não estava diante dos microfones. Newton era um pouco careta, digamos assim, tinha uma personalidade diferente, era uma pessoa tranquila, mas quando o microfone ou a câmera, depois da televisão, eram ligados, ele se transformava naquela figura doidona, na definição de Nelson Motta, um seu amigo e contemporâneo, e trazia não só o que de mais recente havia na música internacional para o público jovem com o qual se comunicava tão bem, como também informações sobre o mundo musical. E isso fez com que ele alcançasse um grande sucesso na Rádio Mundial, no começo da noite, com um dos blocos de A Mundial é Show Musical, no Big Boy Show, e também no fim da noite com os Ritmos de Boate, além de um programa na Rádio Excelsior de São Paulo, que pertencia ao mesmo grupo, o Grupo Globo, e também de colunas em jornais e revistas, escreveu no Globo, escreveu no Jornal do Brasil, escreveu na Revista Amiga, e também apresentou na TV o Hello Crazy People, como eu disse, na TV Globo, foi substituto eventual de Nelson Motta em aparições no Jornal Hoje, com uma coluna musical e também num programa de 7 da noite, mais ou menos, chamado Papo Firme, além de, na TV Record, ter apresentado um programa chamado Papo Pop, mesmo nome da sua coluna na Amiga, com ícones, digamos, do movimento da música progressiva no Brasil, como o Terço, Mutantes e Casa das Máquinas. Uma figura sempre muito conectada com o que de melhor e mais recentemente se fazia na música no Brasil e no mundo. Big Boy viajava atrás das novidades, travou um contato estreito com grandes nomes da música, como Mick Jagger, os Beatles, James Brown, e pretendia ter entrevistado o seu ídolo maior, Elvis Presley, para apresentar essa entrevista aqui no rádio ou na televisão. Além disso, Big Boy, com o seu sucesso no rádio como programador, não só da Mundial, como também da Rádio Eldorado, que logo trocou de nome para Eudopop e apresentava diversas músicas de rock progressivo, sem dizer nem seus nomes, nem os artistas que as executavam, essa era uma tarefa para os ouvintes, Big Boy consagrou-se como, se não o inventor, aquele que fez mais sucesso naqueles anos de final de 60, começo de 70, com bailes que ele promovia. Inicialmente houve uma temporada no Canecão, no Rio de Janeiro, e depois esses bailes, que eram os bailes da pesada, foram levados para os subúrbios do Rio de Janeiro. E isso deu origem ao que a gente chamaria hoje, né, as grandes baladas, os bailes funk, os bailes charme, enfim, com predominantemente música negra, por assim dizer, já que as músicas de nomes como os Rolling Stones, por exemplo, enfrentavam uma certa resistência, segundo os registros da própria época, nesse sentido, falando desses bailes que cresciam cada vez mais, e com o seu trabalho nos bailes, no rádio e na televisão, Big Boy ajudou a quebrar muitos preconceitos e trouxe para a juventude uma grande riqueza musical e cultural, sempre de uma forma irreverente, engraçada, moderna, que fez com que o rádio, especialmente de música e entretenimento, nunca mais pudesse ser o mesmo sisudo que era até essa época. Big Boy vivia uma vida muito cheia de compromissos sempre. E isso, aliado a problemas com asma que ele tinha, acabaram levando, tudo conjugado, né, a ele, infelizmente, falecer muito precocemente, com 33 anos de idade apenas, no dia 7 de março de 1977, aqui em São Paulo. Ele havia vindo do Rio para São Paulo para
gravar seu programa da Rádio Excelsior, resolver também problemas ligados ao mercado fonográfico, ele que foi produtor musical também, e sentiu-se mal na suíte do hotel à noite e infelizmente teve um episódio de asma ao qual não resistiu. Como diz o Nelson Motta, como eu disse, seu amigo e contemporâneo, trabalharam juntos, e Nelson Motta também é uma figura muito ligada à música, Big Boy era muito diferente daquele personagem que nós podíamos ouvir no rádio e assistir na televisão. Big Boy era uma pessoa de temperamento calmo, muito carinhoso e bastante careta, digamos, naqueles tempos de permissividade, de entrega a vários vícios. Ele não. No fundo, ainda havia dentro dele aquele Newton desconhecido que, ao contrário do Big Boy, era um cidadão pacato, apaixonadíssimo por música, casado, pai de filhos. Não era o doidão do rádio. E deixa a sua marca, que deve ser agora cada vez mais valorizada, conhecida, revisitada, porque a importância do Big Boy é muito grande. E se você quiser saber mais sobre ele, visite no Facebook a página Big Boy Rides Again, com registros das suas colunas, dos seus programas de rádio, enfim. Você vai poder conhecer mais sobre essa figura muito importante do nosso cenário artístico, musical, cultural, que é o Big Boy. In Memoriam, na semana que vem, está de volta. Agradeço muito a audiência de vocês sempre. Um grande abraço e até lá.